Olá, gente! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nesse domingo, as leituras elas falam pra gente que a palavra de Deus nos comunica a sabedoria que leva à salvação. Ela nos mostra que o Senhor não deixa de ouvir os clamores que brotam do coração perseverante, expressão e alimento da fé. Então, a primeira leitura de hoje está em Êxodo capítulo 17, versículo 8 a 13. Êxodo capítulo 17, versículo 8 a 13. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai, peleja contra Amaleque. E amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro, e acontecia que, quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava sua mão, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para sentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de uma banda e o outro da outra. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez a Amaleque e a seu povo a fio da espada. Então essa primeira leitura ela mostra pra gente, né, que a força da oração é capaz de vencer o mal. Então essa primeira leitura mostra que nós devemos ser perseverantes, né? Depositar a nossa fé em Deus, sermos perseverantes na oração, porque a força da oração é capaz de vencer o mal sempre, cada vez mais, tá certo? E agora, falando da segunda leitura, hoje, a segunda leitura está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 a 17, depois o capítulo 4, versículo 1 e 2. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 a 17, depois o capítulo 4, versículo 1 e 2. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda escritura é divinamente inspirada. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a obra. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Então, na segunda leitura, Paulo fala aqui que nós somos iluminados e fortalecidos pela palavra de Deus para anunciá-la, né? Então, nós devemos nos deixar sempre iluminar pela palavra de Deus, né? Porque ela nos ilumina e nos fortalece para que nós possamos anunciá-la para outras pessoas, que nós possamos acolher a palavra, guardá-la dentro do nosso coração, né? Colocá-la em prática e anunciar também para outras pessoas, tá certo? Então que nós realmente possamos nos iluminar, nos alimentar, nos fortalecer sempre cada vez mais através da palavra, né? E que nós realmente possamos anunciá-la a todos que precisam. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Lucas capítulo 18, versículo 1 a 8. Lucas capítulo 18, versículo 1 a 8. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo:
Ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Então, com essa parábola, Jesus ele quer dizer para a gente que a oração insistente suscita e defende a justiça, né? Nós devemos ser perseverantes na fé, né? E sempre, né? Fazer as nossas orações, realmente fazer os nossos pedidos a Deus, né? Porque Ele com certeza nos atenderá. Ele nunca nos abandona, Ele sempre está conosco, né? Então, tudo é no tempo de Deus, tá certo? Então, que nós realmente possamos ser perseverantes, né? Depositar a nossa fé em Deus sempre cada vez mais, porque Ele nunca abandona os seus filhos, Ele sempre está conosco. Então, nós devemos sempre, não só apenas pedir, orar também, orar pedindo, mas nós devemos orar também para agradecer. Não é apenas só pedir, 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 mas quando nós somos atendidos, nós devemos agradecer a Deus sempre, cada vez mais, tá certo? Então que nós sejamos sempre perseverantes e fortes na fé, na nossa fé, que nós possamos sempre nos fortalecer através da palavra, através da oração, cada vez mais, que nós realmente possamos sempre agradecer a Deus por tudo que Ele nos dá, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje, né? Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, segunda-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.